Fala, nação regatiana, um grande abraço. Estou aqui ao lado do companheiro Marcelo Rocha da Rádio Gazeta. Nós estivemos presentes hoje no CT Ninho do Galo, onde o técnico Marcelo Chamusca concedeu entrevista coletiva. Aliás, falou da provável formação e quem será o substituto do Felipe Ferreira. Esse atleta está fora do jogo de amanhã, 21 horas, no estádio Rei Pelé, diante do São Bento. Em relação à permanência do mesmo no clube, no CRB, o departamento jurídico foi acionado, aí é com a direção. Então, detalhes daqui a pouco. E ele está fora do jogo de amanhã, isso foi confirmado pelo técnico Marcelo Chamusca, que vai falar daqui a pouquinho. O próprio técnico regatiano me confirmou, em off, que o Matheus Silva, uma pergunta que eu fiz fora da entrevista coletiva, o Matheus Silva está afastado, não interessa para os planos do próprio técnico Marcelo Chamusca para a sequência da Série B. O Guilherme Costa, ex-Vasco da Gama, que está no departamento médico, continua e ele disse que ainda tem interesse no atleta. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca e o desdobramento. Aliás, o Felipe Ferreira nem no treino hoje novamente apareceu e há informações que nem aqui o atleta se encontra. Se ligue no que disse o técnico Marcelo Chamusca e acompanhe as nossas redes sociais. Valeu, nação! Grande abraço, até mais! Primeiramente pelos dois resultados. Obrigado. E eu queria que você pudesse fazer uma análise desses dois últimos jogos do Série B fora de casa. Bom, eu acho que foram dois jogos bem interessantes, do ponto de vista de performance, onde a equipe foi bem, dois jogos com atmosferas um pouquinho diferentes, Primeiro jogo contra o Curitiba, brigando contra um concorrente direto que está em cima na tabela, um jogo de confronto direto, onde naquele momento a gente tinha a possibilidade de passar o Curitiba, sabendo que ia encontrar uma atmosfera de pressão, um adversário num momento difícil, mas uma equipe muito qualificada, com camisa, com investimento e muito conscientes na verdade, comissão técnica, os jogadores, do grau de dificuldade que seria o jogo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, acabamos com superioridade de um atleta pela expulsão do Thiago, e no segundo tempo, natural, o Curitiba veio para cima, era a única coisa que restava ao Curitiba naquele momento, para tentar pelo menos diminuir no início. Tivemos a expulsão do Páscoa, igualdade numérica e uma dificuldade de sustentação do resultado até o final, que é natural pela condição do adversário, pelo momento do adversário, pela pressão que o torcedor exerce quando você joga em casa e acaba mobilizando e o adversário vem para cima mesmo, isso faz parte do jogo. O segundo jogo contra o Vila Nova, a atmosfera é totalmente diferente, uma equipe está brigando embaixo da tabela, com um torcedor bastante insatisfeito, desde antes do jogo já uma atmosfera muito negativa. Soubemos aproveitar essa atmosfera, começamos com uma certa dificuldade, o Vila começou melhor, depois a gente igualou, conseguiu abrir 1-0. No segundo tempo eles voltaram, a gente sabia que eles iam voltar com tudo para cima também, porque estavam perdendo dentro de casa, e a pressão também é muito grande, por parte do torcedor, o descontentamento, pela condição de tabela, tudo isso. Mas conseguimos fazer o 2-0, um momento importante. Controlamos o jogo depois do 2-0, tivemos muita posse de bola nesse momento, criação de oportunidade para fazer o terceiro gol. Aí aconteceu o primeiro gol do Vila, daí em diante o jogo mudou, eles passaram a ter um controle maior do jogo, começaram a criar oportunidades e em 5 minutos, na verdade, eles acabaram conseguindo a igualdade. E o jogo acabou ficando difícil no final, apesar de que nos últimos minutos nós criamos duas situações muito claras, uma com o Willi, que o goleiro defendeu, o Carius até completou, mas estava em posição de impedimento, e o último lance do jogo, uma jogada pelo lado esquerdo do Iago, onde ele teria toda a condição, e ele serviu ao Willi, o Willi finalizou, ali foi uma oportunidade bem clara, assim, a bola praticamente dentro da área, na entrada da área, para que a gente pudesse definir o 3-2. Resumo dos dois jogos, fomos para buscar 6 pontos, trouxemos 4, num grau de dificuldade que a gente sabe que na Série B é muito complicado, ainda mais pelo momento da competição, então acho que a gente ficou satisfeito. Fica um sentimentozinho de que a gente poderia ter trago os 6 pelas circunstâncias do segundo jogo, mas a gente tem que dar méritos também ao adversário e
enaltecer aquilo que a gente fez nesses 180 minutos. Boa tarde, professor. Passados esses 2 jogos fora de casa, as atenções agora voltam para esses próximos jogos. Nas últimas horas a gente se depara com um caso polêmico, podemos dizer assim, que é esse caso envolvendo o atleta Felipe Ferreira. Entendo eu que o senhor vai querer deixar o assunto para a diretoria, mas partindo para o lado dentro de campo, o senhor ainda conta com o Felipe Ferreira? O senhor já tem um substituto para essa posição? Não conto, porque o atleta não está mais aqui, né? Inclusive nem treinou ontem à tarde. Então, desde quando a diretoria me comunicou que o atleta não veio para o treino e estava se transferindo e passa a ser um assunto administrativo da parte jurídica do clube, daí em diante eu já começo a pensar no eventual substituto para que a gente possa encaixar a melhor peça dentro de uma mecânica que o time já tem de jogar